Bom ou não? Esse aqui é o tronco de um tamboril, uma árvore nativa que eu plantei aqui no quintal há 8 anos atrás. E esse aqui é o tronco de eucalipto citriodora, que o pessoal chama de eucalipto cheiroso, eucalipto vermelho. Esse eu plantei há 9 anos atrás. Você com certeza já ouviu dizer que floresta de eucalipto é um deserto verde. Seca a terra, expulsa os animais, não é isso? Virou uma praga do país. Mas pensa comigo, gente. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta, com milhares de espécies de árvores nativas. Será que nenhuma delas serve para substituir o eucalipto na indústria? Nós não poderíamos escolher espécies locais para suprir a nossa madeira? Ou essa conta simplesmente não fecha no bolso de quem planta? Vamos conversar disso hoje? Meu nome é Ricardo e seja bem-vindo ao Caipira da Cidade. Essa semana um hater escreveu aí nos comentários que eu devia estar sendo patrocinado pela indústria do eucalipto quando eu fiz esse vídeo aqui sobre 7 árvores invasoras do Brasil e não citei o eucalipto. Gente, quem me dera, né? Mas a verdade é que para entender por que hoje essa árvore domina a paisagem de vastas regiões aqui no país, a gente precisa voltar lá em 1904, quando o eucalipto começou a ser estudado aqui no Brasil. É salvar as ferrovias paulistas que não tinham mais madeira nativa para queimar nas locomotivas. E é isso mesmo, meus amigos, a pesquisa com eucalipto começou aqui há mais de 120 anos, mas ele já estava aqui bem antes disso, tá? Os registros não são precisos, mas estima-se que o eucalipto esteja no Brasil desde 1820. No final do século XIX, havia uma escassez de matéria-prima para a manutenção e construção de ferrovias e também para abastecer as Marias Fumaças. Eles já tinham cortado quase tudo ao redor das ferrovias, gente. Então, ficava cada vez mais caro e difícil trazer essa madeira. Para resolver isso, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro criou hortos florestais em diversas cidades do interior paulista para poder exatamente testar alternativas. O maior deles existe até hoje. É a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, em Rio Claro, São Paulo, com mais de 2.200 hectares. O Edmundo foi o cara que foi lá na Austrália e trouxe 144 variedades de eucalipto para testar aqui no Brasil. Desses, gente, só 66 se adaptaram bem. Mas também se adaptaram tão bem que cresceram em 6, 7 anos, o que levaria décadas para uma árvore dessa crescer lá na Austrália. Mais tarde, lá pelas décadas de 50, 60, né, o Brasil começou a se industrializar pesadamente. Então chegou a indústria automotiva, a siderurgia em Minas Gerais, em São Paulo, e as siderúrgicas precisavam de carvão vegetal para produzir o ferro guso e o aço para atender essa demanda. Nessa época, eles começaram a ver que a coisa ia dar ruim, porque se continuasse queimando mata nativa para fazer carvão naquele ritmo, gente, as florestas do Sudeste e do Sul seriam completamente varridas do mapa em poucos anos. Foi aí, em 1965, que surgiu o Código Florestal Brasileiro. E a lei impôs regras claras aí, tentando segurar a sanha da indústria. Mas a demanda só crescia. A solução, então, foi resgatar o que a Companhia Paulista de Estradas de Ferro tinha feito lá no começo do século. Produzir a própria madeira da forma mais rápida e econômica possível. E para não travar a indústria de aço, papel e celulose, o governo federal criou em 1966 uma lei que ia revolucionar o cenário das florestas aqui no Brasil. Empresas e pessoas físicas podiam deduzir do imposto de renda até 50% do valor gasto com plantio de floresta. Então, da noite para o dia, gente, foram milhares de empresários, fazendeiros, investidores correndo aí para plantar uma floresta. O pinus, trazido dos Estados Unidos, dominou o sul e as serras do sudeste para a produção de papel, celulose, madeira compensada pelo clima mais frio. E o eucalipto dominou o sudeste, o centro-oeste e o nordeste. E é ideal para carvão siderúrgico, celulose e mourões. A escolha dessas espécies, gente, é simplesmente uma questão de retorno sobre o investimento, tá? São espécies de crescimento rápido, fáceis de reproduzir, e em torno delas, a ciência, a genética, a tecnologia brasileira foi toda desenvolvida para fazer o eucalipto e o pinus rodarem redondinho. Mas você deve estar se perguntando aí, você mostrou no começo do vídeo um tamboril quase tão grosso quanto um eucalipto. Pois é, gente, eu vou mostrar agora o resto da planta, tá? O tamboril é uma árvore que fica enorme, tá, gente? Chega aí aos seus 30 metros de altura, cresce rápido e tem dela em praticamente todos os biomas do Brasil. E ele é fácil de reconhecer porque as vagens dele têm esse formato aqui de orelha. Muito estranho, né?
E as folhas dele caem todas nessa época do ano. Forte candidato aí para o cultivo comercial, não é não? Tem uma madeira bonita, na minha opinião, muito mais bonita que a do pinus, por exemplo. Fácil de trabalhar, mas é muito leve, gente. Ela é tão leve que é muito usada para construir canoa. A resistência dessa madeira é muito baixa, não aguenta peso e é usada aí, então para caixotaria, para fabricação de brinquedos e miolos de móveis. Eu não recomendo plantar essa árvore perto de casa. Olha só o que ela fez aqui no calçamento aqui de casa. Agora vamos ver o eucalipto Citeodora, né? Essa espécie de eucalipto, gente, não é a que cresce mais rápido, não é a que tem o tronco mais reto. Se fosse aí um urofila, um gantz, um cloesiano, ou então algum híbrido, já estava muito maior que isso, tá? Mas o Citeodora, gente, é o eucalipto que tem maior densidade de madeira. É a madeira mais resistente entre os eucaliptos. É o dobro da densidade do tamboril, por exemplo. Por causa disso, era para ele ser menor do que o tamboril. Mas olha o tamanho disso aqui. É no mínimo o dobro da altura. Tem uma madeira de alta resistência, difícil até de entrar prego, tá? Não apodrece fácil, aguenta peso. E você pode fazer estruturas, pilares, vigas, mourões com ele. Sem contar, gente, que mesmo não sendo o eucalipto mais reto, ele é muito mais reto que o tamboril. Uma espécie nativa e uma espécie exótica, só um ano de diferença e muita diferença no resultado, inclusive de valor, né? Quer saber mais uma diferença? Para plantar tanto o eucalipto quanto o tamboril, o processo é simples, tá? A diferença está na hora de cortar. Para cortar o eucalipto, eu preciso só de uma licença simples no órgão ambiental. Para cortar o tamboril, a história é bem diferente, tá? Você vai precisar de uma autorização de exploração, tem que ter um DOF, é um documento de origem florestal, para poder transportar, tem que entrar no Sinaflor do IBAMA, emitir uma autorização, entre outras burocracias aí, dependendo do estado que você tiver. Se for uma espécie ameaçada, nem me fala, tá? Essas leis, gente, existem para tentar barrar a lavagem de madeira ilegal. O sujeito vai lá no mato, corta a madeira nativa e vai vender como madeira de reflorestamento. Mas também acaba desincentivando o plantio de nativas. Bom, mas você poderia plantar uma árvore mais valorizada, Ricardo, com uma madeira mais resistente? Espera aí que eu vou te mostrar. Olha, essas aroeiras eu plantei na mesma época do tamboril, há 8 anos atrás. Olha só isso. Uma árvore dessa, gente, para ficar madura, leva pelo menos 50 anos. Com certeza eu não vou ver isso acontecer, e se ver, eu não vou poder cortar porque é uma espécie protegida. Eu vou aproveitar que nós estamos falando aqui de Citeodora, de tamboril, de aroeira, para fugir um pouquinho do assunto e te dar uma dica. Eu trabalhei por um tempo numa empresa que empacotava carvão para churrasco, e a gente sabia quando o carvão era de eucalipto branco, de Citeodora ou então de mata nativa. O peso, gente, é muito diferente. O carvão de eucalipto branco, ele é leve, ele queima rápido. O carvão de Citeodora é excelente, porque ele é pesado, gera muito calor e demora para queimar. E o carvão de nativa é mais pesado ainda e vem misturado. Mas sabe aquelas estrelinhas que estouram quando a gente vai queimar o carvão? Já viu isso? Suja a carne toda, né? Geralmente é porque tem uma madeira nativa pesada no meio, principalmente a aroeira. Mas voltando para o assunto, se o eucalipto cresce o dobro de uma nativa de crescimento rápido, ele vai ocupar metade da área que ele precisaria se fosse só plantar tamboril, por exemplo. Isso quer dizer que 1 hectare de eucalipto vale por 2 hectares de tamboril. E tem mais uma coisa, gente. Um plantio de floresta comercial tem que ser todo sistematizado, não é isso? Você vai plantar tudo ali no espaçamento certinho. Plantar o eucalipto retinho ocupa muito menos área do que um tamboril todo aberto, todo esgalhado. Mas nessa altura do campeonato, eu tenho que te perguntar uma coisa. Qual que é a diferença de uma monocultura de eucalipto e uma monocultura de qualquer espécie de árvore nativa de crescimento rápido? Se eu tivesse 1000 hectares de tamboril, a terra não ia secar? Os animais não iam embora? Não ia virar ali um deserto verde, gente? Se as duas espécies são de crescimento rápido, as duas vão extrair muita água e muito nutriente da terra. Então a questão não é ser eucalipto ou ser tamboril ou ser outra nativa qualquer. A questão é a monocultura. O que nós temos que buscar são sistemas mais integrados, mais consorciados e mais racionais de produção, como o ILPF, que é a integração lavoura, pecuária e floresta,
É produzir com sombra no pasto, terra protegida e com mais uma fonte de renda na mesma área. Você concorda comigo ou pensa diferente? Gente, se concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui. Que vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.